Olá, 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 mulherada. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Todas bem? Que bom. Coisa boa. Sim, Coisa boa. Na medida do possível, dos processos que a gente está vivendo, sim. Ah, Jesus. Que doideira. Todas perfeitamente. com um copinho de água do lado. Quem puder fechar os olhos, respirar fundo. Querido Deus e Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Pai, nós queremos agradecer por tudo que já está disponível para nós e tudo que estará disponível na medida que a gente vai decidindo e escolhendo andar nesse caminho. Nós queremos agradecer porque a gente acordou hoje, nós temos hoje toda a provisão necessária para a gente viver em perfeita harmonia. Pai, nós queremos te agradecer também por essa série Ensinamentos de Jesus, o qual a gente está aprendendo cada dia mais a ser como Ele foi, a estar nele, para que essa presença, quando a gente se coloca na presença dele, seja também a presença diante de outras pessoas que também precisam desse amor, dessa verdade, e esse caminho lindo que é andar com Jesus. E muitas vezes, quando a gente se depara a tribulações, é um chamado, é um convite para a gente voltar para a nossa essência. As distrações fazem com que a gente desvie do caminho. E voltar para esse caminho é uma decisão que a gente deve tomar todos os dias. Voltar para o caminho, voltar para a presença. Porque de nada adianta a gente sair e fazer o que precisa ser feito fora e sair da presença do nosso Pai. Porque muitas vezes, quando a gente sai fora, a gente sai da presença. Nos dias de hoje, é bem desafiador a gente se manter nessa presença fora de casa. Porque, como muitas aqui sabem, a mulher, ela tem um chamado para dentro e não para fora. Só o fato de a mulher sair fora já tira ela da presença genuína de Deus. E essa série é um convite para a gente retornar para dentro da nossa casa, para dentro da gente. Obrigada, Jesus, por esse tempo precioso. Obrigada, Espírito Santo, por ser o nosso consolador, direcionador. Obrigada, Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 7:14. E a gente vai conectar com o que a gente trouxe quarta, quinta e o que eu vou trazer hoje. Jesus ensina na festa, diz assim. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Naquele tempo, naquele festival, ali naquela festa, eles estavam fazendo uma celebração onde eles estavam celebrando a provisão de Deus no deserto, a dependência do povo em sua presença, a habitação de Deus em meio deles. Nesse ambiente, estava cheio de mestre, aquela galera que sabia de tudo. Aquela galera que sabia de tudo e, na verdade, não sabia de nada.
Achavam que sabia de tudo. Parecia eu antigamente. Eu lá na fila do pão achando que eu era a sabichona. E daí quando eu vi, meu Deus, é o pessoalzinho lá. Daí eles ficaram admirados, né? Como assim que esse cara aí nunca estudou e é tão sábio? Jesus não fez nenhuma escola. E eles ficaram admirados, como assim? Que ele não estudou e está ensinando tudo isso, está passando toda essa instrução. E aí Jesus respondeu para eles: o meu ensino não é de mim mesmo. Olha o que acontece com a gente, né? Quando a gente fala assim, eu sei. O eu sei vem do eu, do ego. E Jesus, ele se colocou diante de mestres, rabinos e toda aquela galera sabichona lá do rolê. Ele falou, o meu ensino não é de mim mesmo. Olha o nível de humildade. Esse ensino não é meu. Vem daquele que me enviou. Ou seja, todo o ensino que Jesus acessava não vinha de mestres, vinha do Pai. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Ou seja, se eu decidir buscar a Deus, eu vou viver a mesma verdade que Jesus viveu. E eu não preciso duvidar, porque a própria Escritura já mostra pra gente. Aquele que fala por si mesmo busca a própria glória. Todas as mulheres, vamos falar das mulheres porque a gente está só entre mulheres aqui. Todas as mulheres que buscam falar por si, né, abrir a boquinha e falar por si mesma, pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios padrões, pelas próprias limitações, está buscando a sua própria glória. E se nós nos entregamos para Cristo, a gente não está mais vivendo pelas nossas próprias vontades e as nossas próprias glórias, mas sim daquele que nos chamou. E aí entra o desafio. Porque quando a gente vai se colocar disponível a aprender algo, a gente escuta, mas isso eu já sei. Eu já fui assim. Agora, qual é a postura da filha amada? Se colocar disponível e aberta, não no âmbito físico, mas num âmbito, um olhar espiritual para as coisas, porque quando eu olho para um copo d'água, eu vejo um copo d'água em nível físico. Agora, o que é água no olhar espiritual? Para a gente abrir os nossos olhos espirituais, a gente precisa ver além do que os nossos olhos físicos veem. Jesus, ele não falava para todos. Por isso que a gente acha, tem gente que fala assim, mas essa Bíblia é muito difícil de entender, assim, não é para todo mundo. É para quem está num caminho espiritual, abrindo os olhos espirituais. Jesus está falando para a gente, não para qualquer pessoa. Porque aqui a gente vê um copo d'água. Aqui eu vejo vida. A água é fonte de vida. Por isso que Deus fez o nosso corpo 70% água. Porque a água é fonte da vida. Não é suco, não é refrigerante, não é todinho, é água. Porque água é fonte da vida. É simples. É a gente que complica tudo. A gente distorce as coisas e busca escolhas que não estão alinhadas ao que é a verdade. É simples. Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, vou falar de mim, tá? Se eu, Cris Lane, buscar a glória daquele que me enviou aqui, porque ele me enviou aqui, assim como ele enviou todas vocês aqui. Quando eu busco nele, aqui Jesus diz bem claro, não é um intermediário, é no Pai, direto no Pai. Quando eu busco direto no meu Pai, aí sim, este é verdadeiro. Ó, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Se eu falo por mim mesmo, eu busco a minha própria glória, o meu próprio reconhecimento.
E a gente não está aqui para buscar o nosso próprio reconhecimento, porque a gente já entregou a nossa vida para aquele que nos chamou. Então, a nossa vida já não é mais nossa, é dele. Certo? Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Conseguiram me acompanhar até aí ou ficou alguma dúvida? Caso vocês tenham dúvida, levanta a mãozinha e fala, tá? Não tem problema, não quero que vocês tenham dúvida. Aquele que busca a glória de quem o enviou, se eu buscar a glória de quem me enviou, este é verdadeiro. Aí eu começo a andar num caminho da verdade. Não das coisas que eu sei. Eu sou um bebê espiritual. Eu tenho apenas 4 anos. E verdadeiramente eu só comecei a andar com Jesus faz um ano. De verdade, de obedecer, de renunciar, de fazer. Porque eu falava que eu fazia alguns movimentos, eu fazia uns cafés de mulheres, eu fazia algumas coisas. Mas de mergulhar verdadeiramente para dentro da palavra, um ano. De escolher tirar as mentiras que eu carregava, um ano. Então, eu tenho 4 anos de convertida, mas de fato, na verdade, um ano. Porque não é para qualquer um tirar a mentira. Não é para qualquer um. Vou continuar ali até um trechinho. Moisés não lhes deu a lei? Jesus perguntou. Moisés não lhes deu a lei? Ele perguntou. No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Os 10 mandamentos. Quando eu comecei a mergulhar de fato nos 10 mandamentos e não olhar com os meus olhos físicos, mas olhar com os meus olhos espirituais, olha, não estava levando a sério o rolê. Por que vocês procuram matar-me? Por que vocês procuram matar-me? Porque a galera perseguia muito Jesus por ele falar a verdade. E a gente também vai ser perseguido por falar a verdade. Bastante. Eu já comecei. Eu tava torcendo para começar a ser perseguida e agora que eu comecei. Porque imagina a gente começar a ser perseguida lá nas redes sociais e não ter maturidade emocional para lidar com a perseguição. A gente cai. Eu falava com uma conhecida essa semana, ela falou que na Austrália foi proibido o Instagram para menores de 16 anos. Tinha que ser em todos os lugares, gente, isso. Em todos os lugares. Para a gente lidar com uma perseguição, a gente precisa estar com a nossa inteligência emocional aqui, ó. Porque o que está em mim é maior do que está fora de mim. Eu entreguei a minha vida para o meu pai. Eu entreguei todo o meu caminho para ele. E se eu entreguei para ele, ele está em mim quando eu estou nele. Então eu sou sim maior do que todas as coisas que estão fora de mim. E duvidar desta verdade faz com que a gente caia, com que a gente não se posicione diante das coisas. Jesus não teve medo de falar lá diante de toda aquela galera que sabia de tudo. Ele não teve vergonha, ele não teve medo, ele se posicionou. Mesmo sabendo que ia ser crucificado. Porque ele sabia. Por que ele sabia? Por que ele sabia do propósito dele e da missão dele? Porque ele buscava no pai dele. Jesus, ele não falava por instruções humanas. Jesus, ele não buscava instruções humanas. Ele buscava a inspiração divina, ele buscava em Deus e depois ele derramava nas pessoas. Porque imagina se Jesus fosse aprender com aquela galera lá, aqueles mestres, rabinos. Imagina se fosse aprender com eles. Ia continuar na mentira. Mas ele não veio para pregar a mentira, ele veio para pregar a verdade. Que o reino está em nós. O reino não é um lugar. A gente toma o reino quando a gente toma a gente mesmo, quando a gente governa as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos padrões, as nossas limitações. Aí a gente vai tomando o reino que está em nós, não está fora de nós. E é isso que o mundo tenta roubar de nós, nos distraindo,
né? A gente vai acreditando nas historinhas, nas mentiras que a gente abre os olhos e vê aí na rua. Tudo mentira. Ah, porque o desemprego, a crise. Gente, não existe crise. Não existe desemprego. É tudo uma mentira, uma distorção da verdade. Só que daí, quando a gente abre os nossos olhos físicos, a gente vê toda a bagunça acontecendo, a gente faz o quê? A gente acredita na bagunça. E a gente não acredita que o que está em nós é maior do que o que está fora de nós. E a gente agora, daí a gente se molda aos padrões do mundo. E o que diz em Romanos 12:2? Não se amoldem aos padrões do mundo. E daí a gente abre os olhos, porque a crise. Ai, porque o desemprego. Ai, porque tá difícil. Ah, porque não sei o quê. Continua se amoldando, então, aos padrões do mundo e olhando só para fora, quando Deus te chama para olhar para dentro. Nessa passagem, Jesus, com muita humildade, ele mostra, ele revela a autoridade dele que não vem do homem. A nossa autoridade, ela é divina. Não vem de homem, não vem de mulher. Vem do próprio Pai que nos colocou aqui. Nós, quando a gente entrega a nossa vida, a gente já recebe a autoridade. A gente não vai receber, eu já recebi a autoridade. Porque eu sou filha. Se o pai tem autoridade, a filha tem autoridade. Agora, pai, por que eu não estou exercendo essa autoridade? O que está faltando eu fazer para eu me posicionar? Só que daí, ao invés de buscar nele as respostas, como Jesus nos ensinou ali, em João 7:14, dá até para continuar ali, ele ensinou a gente. Tá bem claro. O meu ensino não é de mim mesmo. Vem daquele que me enviou. Quem enviou a gente? Não foi o próprio Pai? Não foi Deus que enviou a gente? Então, todo o ensino que Jesus recebeu já está disponível para todas as filhas. Todos os filhos já está disponível. Só que ao invés de a gente buscar direto na fonte, ontem a gente falou de fonte, ao invés de a gente buscar direto na fonte, a gente vai em intermediários. Porque a gente não se sente capaz de acessar. Nós não nos sentimos dignas de acessar, sendo que já foi tudo pago. Já foi tudo pago na cruz, o sangue já foi derramado, já foi tudo pago. Não existe mais pecado. E por que a gente ainda fica batendo biela, achando que a gente não é digna de exercer a autoridade que Jesus deixou bem claro ali que a gente já tem? Sapatear na cara do capeta. Se posicionar. Fazer o que precisa ser feito. Daí a gente fica com medo, às vezes, de uma sombrinha. E eu digo, mas vem aqui que eu vou sapatear na sua cara. Onde é que já se viu? Um vulto subiu. Não, essa semana, assim, ó, gente, uns barulho estranho. Daí eu sozinha em casa, digo, mas o meu sacerdote orou, deixou tudo pronto, o terreno preparado, deixou até uns anjos dele disponível para mim. O que vocês estão querendo me assustar? Vocês não me assustam, não tenho medo. O máximo. E olha só, eles são tão engraçados que o máximo que eles conseguem fazer é me assustar. E daí eu dou risada. Quem são vocês diante as coisas que estão tentando trazer medinho para vocês, tentando parar vocês? Vocês vão ser a filha que vão exercer a autoridade, assim como Jesus mostrou e ensinou? Ou vocês vão ir correndo para debaixo da coberta com medinho, bater queixo de medo? Quem somos nós diante as coisas? A minha doutrina não é minha, é uma declaração de humildade e autoridade espiritual ao mesmo tempo. E ele dizia assim, ó, eu não vim criar um novo sistema. Jesus não veio criar um novo sistema. Ele só veio revelar aquele que já estava antes de tudo. Um sistema já tinha sido criado antes de tudo. Por que Jesus teve que descer para botar ordem na baderna? Ele não veio criar nada. Ele só veio revelar algo. Porque tudo já estava criado desde a fundação de toda a Terra. Só que começou uma bagunça e essa bagunça ela continuou até que Jesus veio
trouxe a verdade, manifestou autoridade. Ele nem tentou, ele fez, né? Porque quem tenta não faz. Jesus ensinou a muitos que estavam dispostos, disponíveis a escutar com os olhos espirituais, a olhar com os olhos espirituais. Por isso que tem gente que lê a Bíblia e não entende. Porque ela não é para todo mundo. Eu achei, inclusive no começo, quando eu comecei a buscar, que não era para mim. Só que daí o que eu fiz? Eu fui insistente. Comecei a buscar todo dia, insistente, todo dia. Sozinha, quietinha. Porque se existe uma revelação disponível só para mim aqui, não adianta eu buscar numa pregação na televisão, ela vai estar disponível para mim aqui, proporcional ao que eu estou disposta e disponível a acessar. E dar conta de lidar. Por isso que às vezes a gente assiste coisa e não compreende, porque não é para aquelas coisas que a gente está assistindo ali que a gente vai entender. É para o que a gente está buscando agora na palavra que a gente vai entender conforme o nosso entendimento. Ele diz bem claro: a minha fonte é o Pai. A minha fonte é o meu Pai. Eu coloco uma música assim, instrumental no fundo e fico. A minha fonte é o meu Pai. A minha fonte é o meu Pai. O que está disponível aqui e agora para eu receber essas instruções e fazer o que precisa ser feito. O que está em mim é muito maior do que o que está fora de mim. E isso me torna grande. Imparável. Como nosso amigo Marçal fala, para tocar o terror na terra, a gente precisa estar sim no nosso lugar. Não tem como a gente tocar o terror na terra tendo medo de demônio, tendo medo de pessoas, tendo medo de ser perseguida. Não tem como tocar o terror na terra assim. É impossível. A verdadeira doutrina nasce da revelação, não do intelecto. Jesus não está buscando pessoas inteligentes. Inclusive, mulheres muito inteligentes é bem difícil de discernir mundo espiritual. Porque elas querem, de todo jeito, entender com a cabeça as coisas espirituais. Não rola. Por que que foi tão desafiador para eu discernir mundo espiritual? Porque eu era uma pessoa, uma mulher muito mental. Estudava muito. As coisas da mente. É válido, 100% válido a gente estudar as coisas da mente. Inclusive, tem coisas que a gente só consegue ressignificar estudando as coisas da mente. Mas e as espirituais? A gente nunca vai entender as coisas espirituais com a mente. Porque a mente nunca vai compreender. Ela só compreende as coisas que ela vê. E como ela não vê as coisas espirituais, ela descarta. Isso aqui é loucura. Não quero. Ela faz exatamente assim. A Rafaela Mendonça, que está aqui, ela vai me confirmar. Ela fez Jornada da Alma e lá o rolê é espiritual. Não tem como tu explicar em palavras o que acontece lá. Não tem. E daí, quando tu tenta explicar com a tua mente as coisas que acontecem, tu te embanana toda, porque tu não consegue. Não é assim, Rafa? A Maria Carolina também fez Jornada da Alma. Tem muitas coisas que a gente nunca vai conseguir explicar. E foi isso que Jesus ensinou. Por isso que não foi para muitos. Foi para poucos. Porque imagina se nos dias de hoje, em pleno 2025, que a gente tem uma consciência bem mais expandida do que naquela época, já está sendo desafiador a gente estar nessa posição. Imagina naquela época lá, que aquela galera não tinha uma consciência expandida, porque para a gente acessar algumas coisas, a gente precisa estar perfurando camadas. Não tem como tu ir da camada A na camada F direto. Tu vai na camada A, B, C, D. Isso é expansão de consciência. Tu vai indo aos pouquinhos, degrauzinho por degrauzinho. Só que se a gente não quiser ver na primeira camada, a gente não vai ver nas outras camadas. O que está disponível para nós. Jesus, o que está disponível para mim nesta camada, eu quero acessar.
Eu escolho e decido acessar, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, liberdade de escolher se a gente vai querer acessar hoje ou se a gente vai procrastinar para a semana que vem. O que a gente escolhe? Daí a gente pula ali, ó, para complementar e encerrar essa parte do estudo. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, olha, ele não estava falando de água. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Eu criei em Jesus. Eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, esse rio já está fluindo através de mim. E o que barra esse rio fluir através de mim? Minha cuca. Eu sei. É. Eu sei. Eu sei. Eu sei. É. Eu não sei de nada. Eu repito essa frase todos os dias. Eu não sei de nada. Pai, me ensina. Por quê? O eu sei vem do meu ego, vem das coisas que eu já sabia antes de te conhecer, antes de começar a andar nessa verdade. Pai, me ensina o que tu sabe a meu respeito. Eu quero aprender contigo. Contigo. Porque tudo que eu preciso está na fonte que é meu pai, mais ninguém. Tudo que eu preciso está na fonte da vida, que é o meu pai. Não está em mais ninguém. Não existem intermediários. A gente escolhe intermediários porque a gente não vê a nossa capacidade de acessar direto o trono, direto a graça, direto a fonte, direto a esse rio de águas vivas que flui através de nós, que é o próprio Espírito. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O Espírito Santo, ele ficou quando Jesus entregou a vida lá na cruz. Entregou o propósito dele, a missão dele. Aí o Espírito ficou. Para todos aqueles que nele creem, crescem. Se eu crio em Jesus, eu já estou nele. Se eu crio em Jesus, esse rio já está fluindo através de mim. Agora, se esse rio não está fluindo através de mim, o que eu não estou fazendo para esse rio fluir através de mim? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. É arrogância a gente achar que, eu sou crente, eu sou cristã e eu sou melhor que todo mundo. Não, a gente não é melhor que ninguém. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário, porque se a gente já se coloca, porque eu quero muito que a fulana conheça Jesus, tá? E tu conhece Jesus? Não, porque se tu conhecer Jesus, tu não precisa forçar nada. Porque quem é não precisa provar que é. Eu não preciso provar que eu ando com Jesus para ninguém. Porque quando eu abro a minha boca sem nem falar de Bíblia, as pessoas já querem me escutar. Às vezes eu abro minha boca só para falar sobre açúcar e as pessoas já querem me escutar. Mas não porque eu sei mais que o outro, porque quem é não precisa provar que é. Quem é filha não precisa provar que é filha, suas próprias ações já manifestam a vida, as suas próprias palavras já manifestam Cristo, as suas próprias palavras já manifestam a cura. Eu não preciso provar que eu sou filha quando eu sei quem eu sou. Ninguém aqui precisa provar quem é Jesus para ninguém. As tuas palavras vão saciar a fome de quem está buscando as palavras e não um prato de comida. O teu próprio fluir em Deus, quando tu tá nele verdadeiramente, já vai matar a sede de uma galera que tá aí esperando para matar a sede. Porque quem é não precisa provar que é, já é. Deus é. Se chega uma pessoa na minha frente e fala, porque eu não acredito em Deus, o problema é teu. Eu falo assim hoje. Deus não precisa que tu acredite nele para ele existir, porque ele é. Assim como eu também sou. E hoje em dia eu não quero provar para mais ninguém quem é Deus. Inclusive, uma cliente minha, nos últimos atendimentos aqui, ela virou uma grande chave por conta disso, porque eu parei de falar. Porque quem é não precisa provar que é. Ninguém aqui precisa provar que é filha de Deus. Quais são as tuas ações, como tu está vivendo já vai revelar se tu é ou não. Porque tu pode até falar alguma coisa, mas o teu exemplo, meu amor,
ele arrasta multidões. Feche teus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigada, Pai, por esse tempo de mesa precioso, ao qual o Senhor nos ensina e ministra em nossos corações todos os dias. Obrigada por manifestar a tua verdade, Pai. A tua verdade, porque quem é não precisa provar que é, porque só é. Quando nós estamos em Ti, Pai, nós já somos. A filha amada sai da boca dela, Pai, sai palavras de amor. E se na nossa boca não tem saído palavras de amor, é porque a gente não está nele. Nós estamos buscando em intermediários uma coisa que a gente só vai acessar quando a gente estiver profundamente conectada nele. Ele está em nós. O reino está em vós, diz na palavra, o reino está em vós, está em todos nós. Todas nós que somos filhas dele. Tudo já está disponível para nós, nós somos indignas. Já foi tudo perdoado, já foi tudo curado, já foi tudo sarado. Parem de proclamar doenças na casa de vocês. Parem de contar a história do passado de vocês. Vocês não são a história que vocês contam do passado de vocês. Papai tem muitas coisas para entregar para nós, filhas dele. E na medida que a gente vai deixando o nosso passado para trás, atrás, deixa ele lá. Usa ele somente para lembrar o que deve ou não ser feito no aqui e agora. Aqui e agora, o que papai está nos ensinando, assim como ele ensinou Jesus, que é nosso irmão mais velho, ele mesmo disse, vocês farão obras maiores do que as obras que eu fiz. Ele disse. Nós estamos aqui e agora nos reunindo como igreja. A igreja de Cristo, ela tem pernas. Ela não é um templo, ela não é um lugar. Somos nós. Ele vem buscar cada uma de nós. Nós somos a igreja dele. Como a igreja dele tem se comportado? Como a igreja dele tem se colocado? Qual é a postura da igreja dele? Diante as pessoas, diante os ambientes, diante as situações. De novo, quem é não precisa provar que é. Nós não somos melhores que ninguém. Porque a gente carrega a presença do Deus vivo. O nosso papel é alimentar, nutrir as pessoas da palavra, da verdade. Dar o que beber é saciar a sede através desse fluir de águas vivas que sai de nós e vai através de nós para outras pessoas. Pai, eu declaro sobre a vida de todas as filhas, sobre a minha vida e sobre a vida de todas as filhas que estão aqui presentes, e até aquelas que não puderam estar presentes conosco hoje, Pai. Eu declaro que esse rio de água viva, Pai, ele vai fluir hoje através de nós. Que da nossa boca, Pai, sairão, Pai, só palavras que vêm diretamente de Ti, do Teu reino, do Teu trono, Pai. Que é a verdade, é o amor, é a misericórdia, é a paciência, é a benevolência, Pai, é a compaixão, é a empatia sobre as pessoas, Pai, sobre as histórias das pessoas. Lembrem-se, minhas filhas, quando as pessoas falam, elas não estão falando sobre coisas para te magoar ou te afetar, elas estão falando a história delas. Muitas vezes vocês se magoam e se machucam pela fala das outras pessoas, mas elas estão precisando de ajuda, elas estão precisando dessa fome, dessa sede. É isso que elas estão buscando, mas elas nem sabem. A alma busca uma fome, uma sede que nenhuma comida humana vai saciar, nenhuma bebida humana vai saciar. Como filhas amadas de Deus, qual é a fome que nós devemos saciar e qual é a sede que nós devemos saciar? É o fluir do Espírito. É o nutrir da palavra, do ensino, do conhecimento da verdade de todas as coisas. É isso que as pessoas precisam. A mulher sábia, ela traz com sabedoria em palavras acolhimento.
Ela acolhe com sabedoria, ela ministra com sabedoria, ela ministra com amor, ela ensina assim. Pai, nós estamos aqui dispostos e disponíveis a aprender a ensinar assim como Jesus ensinou. Ele falou, vocês farão obras maiores? Sim, nós faremos. Nós estamos aqui dispostos e disponíveis a aprender de ti, Pai, direto da tua fonte, a aprender, a ensinar com amor. Primeiro a nós mesmas, porque a gente não sabia, Pai. A gente não sabia acolher o que a gente sente. Nós estamos aprendendo a acolher o que a gente sente. E quando a gente aprende a acolher os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente aprende a lidar com elas, nós ensinamos com verdade. E é com essa verdade que o papai nos chama a ensinar. Pai, eu estou aqui agora para ensinar com verdade. Repita onde vocês estão. Quando a gente abre a nossa boca e a gente fala, a gente manifesta a verdade. Pai, eu estou aqui agora para ensinar com verdade. Eu não sabia. E o fato que a gente não sabia já é um ponto positivo para nós. Porque aquilo que a gente não tem consciência, que a gente não tem o conhecimento, nós não pagamos o preço por essas escolhas agora. Na medida que nós temos consciência que o nosso dever como filhas espirituais é saciar fomes espirituais. Nosso dever como filha espiritual é saciar a sede espiritual de almas que estão clamando libertação, clamando por cura, clamando por ajuda. Esse é o dever da filha espiritual. Nós não somos mais filhas da carne, nós somos filhas do Espírito. O Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus. Tenham consciência disso hoje. Recebam no coração de vocês essa verdade. Vocês não são filhas do mundo, vocês são minhas filhas, filhas de Deus. E como filhas de Deus, vocês não são deste mundo, vocês não são seres carnais. Vocês são seres espirituais numa vida humana. Esvaziem a vasilha de vocês, das verdades absolutas de vocês e tudo que vocês viveram antes de me conhecer. Eu estou chamando vocês para uma vida espiritual com consciência. Olhos espirituais serão ativados, avivados a partir de hoje. Não porque Deus quer, mas porque tu escolhe. Eu escolho. Eu escolho abrir os meus olhos espirituais e aprender a lidar com o que eu vejo no mundo espiritual. Todas as coisas que acontecem na nossa volta. Declaro uma tarde abençoada na presença do nosso Pai para todas vocês que se colocaram dispostas, disponíveis a deixar todas as coisas de lado para aprender um pouco mais. Papai honra uma filha que se coloca disposta e disponível a aprender. E logo, logo, quanto menos vocês esperarem, vocês já estarão colhendo frutos dessa obediência. Obrigada, Jesus. Amém. Ai, ai. Alguém quer compartilhar algo? Amém, amém, amém. Então tá. Vamos lá para a nossa tarde. Abençoada. Já é. Já está sendo. Amo a vida de vocês, honro a vida de vocês. Amém. Glória a Deus pela palavra de hoje. Glória a Deus mesmo. Eu recebi muitas instruções aqui no meu coração e tenho certeza que muitos de vocês também receberam muitas instruções no coração de vocês. Não é doideira, só recebam. Acolham as coisas que vocês receberam. Eu estou vivendo um tempo de descanso que eu jamais imaginei viver.
De ontem para cá, até não consegui atender a aluna de mentoria, porque eu não passei bem, mas porque eu estava com uma luta interna de não parar. E Deus está chamando todas as filhas para parar. Para, chega, chega. É um nível de descanso que a gente nunca viveu. Eu nunca vivi o nível de descanso nele como eu tô vivendo agora. Nunca, nunca vivi. É muito mais do que uma simples férias. É um nível de descanso, porque eu pedi por esse nível de descanso, de paz no meu coração. E ele veio. E o fato de eu tentar resistir, do nada, eu tava 100% bem. Me veio assim, ó, começou uma pressão na minha testa. E agora, hoje de manhã que eu me isolei de novo mais um pouco e fiquei só na presença, assim, buscando discernir por que, sabe? Porque eu tô me alimentando bem, tá tudo certo. Pai, por que que me veio essa pressão na cabeça? Porque tu ainda tá resistindo ao descanso. Tu tá resistindo ao descanso, daí a tua cabeça dói, o teu corpo dói, tudo dói, porque tu tá resistindo a estar nesse lugar de descanso, que eu tô te dando esse lugar de descanso, por que que tu não vai para ele? Muitas mulheres aqui já tiveram essa oportunidade de estar no lugar de descanso, e quando tá no lugar de descanso, não consegue descansar, que não consegue parar. Eu tava já 2 dias de férias e eu não conseguia parar, de tanta coisa que eu queria organizar e fazer, e demanda, e eu tava criando um negócio aqui, um outro projeto, e daí se a gente não para, algo no nosso corpo para. E não é Deus que para, é algo no nosso corpo que para a gente parar e discernir o que está acontecendo. Porque se fosse em outro momento, eu ia tomar um remédio para dor de cabeça e continuar o que eu estava fazendo, porque a gente é assim. O que que eu fiz? Eram, sei lá, 4, 5 horas da tarde, eu apaguei. E a dor de cabeça piorou, porque tinha algo dentro de mim que não queria parar. Era mais forte que eu. E eu disse, não, eu vou parar. E eu tive que tomar um remédio, porque estava insuportável. Parecia que tinha 10 bandas de música na minha cabeça. E eu acordei hoje 8 horas da manhã. Não sei de onde saiu tanto sono, mas porque eu admiti que eu estava cansada. Eu admiti que agora sim chegou um tempo, mais uma camada de descanso que Deus está me oferecendo. E se eu não tivesse disposta e disponível para lidar com aquilo que eu estava vivendo, eu não iria viver. E hoje de manhã a mesma coisa. E o corpo doendo, sabe? E, tipo, doendo, e não era uma dor física, era uma dor almática, uma dor que vem lá da nossa entranha, porque muitas de nós sempre quis ocupar um lugar que não é nosso, e daí para a gente voltar para o nosso lugar dói. E quando dói no corpo, é porque essa dor do corpo é a dor da alma, manifestando no corpo. E se tem hoje mulheres que estão com dor no corpo, é por isso. É porque a gente está sendo resistente a descansar de verdade em Deus. De verdade. E eu quase ainda fui atender a aluna de mentoria, eu não conseguia nem ficar em pé, a cabeça ela deitava assim, ó. A cabeça ia assim, ó. Eu tentava ficar de pé e tomando água e declarava cura, e cura, e cura, eu sou curada, eu sou abençoada, como assim? Como assim? Vou agora manifestar o que eu sei, né? E depois que foi vindo o discernimento do descanso, vai descansar. Cancela tudo o que tu tá fazendo. Para de resistir ao meu colo. Eu tava resistindo. E olha que eu já sei descansar no papai, hein? Olha, eu já sei. Eu falo, mas eu já sei descansar em ti. Não, tu ainda não sabe, tu tá aprendendo. E ali eu tive, olha a oportunidade que a gente tem todos os dias, quando a gente abre a nossa boca e fala, pai, eu estou aqui disposto e disponível a aprender. Ele falou, mais uma camada do descanso. Eu estou te levando para mais um nível de descanso. Existem vários e vários e várias camadas e vários níveis de descanso. Eu estou vivendo um nível de descanso.
E esse nível de descanso está disponível para todas nós. Se a gente se colocar, porque lá no nosso subconsciente diz assim, ó, não para. Tu tem que lavar roupa, tu tem que lavar louça, tu tem que fazer o projeto não sei o quê, e daí tu tem que botar ordem naquilo ali, e daí tu tem que organizar aquilo lá. E aí, quando eu não conseguia nem ficar de pé, eu larguei tudo de mão, não tinha o que fazer. Não sejam, e eu senti de compartilhar isso com vocês, quando nenhuma de vocês manifestou, porque eu sei que tem muitas aqui que estão assim. Senão vocês não estariam aqui. Nada. O meu marido está no império e parece que estou sentindo. Não parece, nós sentimos. Porque quando eles estão vivendo desbloqueios, eles estão vivendo romperes lá, nós também vivemos aqui. Mas a gente fica muito mais sensível porque eles tomaram uma decisão e como nós somos uma só carne, a gente sente tudo. A gente sente tudo. Porque eles estão se curando lá. Não tem como a gente também não se curar aqui. Todo homem que se posiciona para se curar, a mulher também é curada. A Marta fica on. É. O bendito dar conta, a gente vai mudando. É isso aí. Eu não quero mais dar conta. É um trabalho diário com a minha mente, assim, ó. Esse é o transformar a mente, né? Todos os dias. Eu não quero mais dar conta de tudo. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu escolho cuidar de mim com mais sabedoria. Deus está me chamando para uma camada tão profunda de autoconhecimento que eu achava que eu já sabia, mas eu não sei. Tem tesouros escondidos dentro de cada uma de nós que só vão ser revelados quando a gente mergulhar com verdade para dentro da gente. Pra gente, pra mim. O que eu gosto de verdade, o que eu não gosto de verdade, não é sobre o que os outros não gostam de verdade, é sobre o que eu não gosto de verdade. O que eu não gosto, o que que faz bem pra mim? Pra quem que eu deveria dizer não hoje que eu não consigo? Olha que por aqui tá vendo uns rolê bem desafiador de dizer não, mas eu tô me mantendo firme no que Deus tá me ensinando. Se ele me diz que todo sim que eu digo pro outro é um não que eu digo pra mim, ele fala pra eu dizer sim pra mim e não pro mundo. Respira fundo assim, ó. Ah, obrigada, Pai, por esse tempo de descanso que o Senhor está nos levando. De soltar mais um pouquinho esse controle. Raquel, socorro, Deus. Aí a gente não consegue entregar 100% o controle da nossa vida. A gente vai entregando por etapas, né? A gente vai entregando conforme a gente vai. Mais um pouquinho. Posso soltar mais um pouquinho. Posso soltar mais um pouquinho. A gente não vai entregar tudo de uma vez só. Imagina se a gente entregasse tudo de uma vez só. Ó, Deus, toma! Toma aí! Imagina o que não ia ser reverida na nossa vida. Meu Deus. Você quer falar, Vanessa? Fala aí. Tem que ligar o teu microfone. Acordei hoje de manhã com uma dor muito forte na cabeça e a dor no músculo na minha perna. Parecia que eu não conseguia nem esticar. E eu também estava sentindo uma dor muito forte no meu calcanhar. No teu caso, é um caso que a gente já sabe que o teu corpo, ele tá aos poucos sendo curado, né? Tu recebeu essa palavra, lembra? Então, Por incrível que pareça, era o casamento que cobrava a resposta. cada processo, ele é individual e único. Cada uma de nós está vivendo um processo individual e único. A Vanessa está vivendo um processo de voltar a mexer, voltar a andar, mas ela acha que é com o andar dela, com as pernas dela, da força dela. Trazendo isso para o nosso contexto geral, é Deus que traz todas as forças que a gente precisa e a gente acha que a força a gente vai fazer com a força do nosso próprio braço.
A filha espiritual não anda com a força dela, ela anda com a força que habita nela. Certo, Vanessa? Tu não anda com a tua força, tu anda com a força daquele que te criou. Tem coisa na Bíblia que eu não entendo, mas Deus está me dando a direção certa, porque ontem, quando eu fui me deitar, eu olhei na janela uma baita de uma lua cheia. Ela ficou bem na direção da minha janela, do meu quarto. E logo em seguida que eu deitei para dormir, o meu cachorro, ele desceu lá do quarto da minha irmã e veio até a minha cama e ficou a noite inteira comigo. Ele dormiu comigo e eu dormi a noite toda. Que bênção, hein? Que coisa boa. Eu sempre tento, cada dia mais, buscar ser uma pessoa melhor. Porque se a gente não tiver Deus, a gente não tem ninguém. E que nem tu falou ontem na palavra, é tão importante a gente buscar o reino de Deus, porque sem a ajuda dele, a gente não consegue fazer nada. Então, eu quero dizer para cada uma de vocês, não desistam do propósito de vocês, porque o que vocês têm para fazer é muito grande. E eu amo a vida de cada uma de vocês. E eu abençoo ainda cada vida de vocês. Eu amo vocês. Muito obrigada. Que por tu estar sempre dando uma palavra de incentivo para nós. E nesse tempo de mesa, eu especialmente estou muito grata, porque quando eu comecei a ter o tempo de mesa com aqui, eu era muito resistente a Resistente e falar. rebelde. É, eu era muito resistente e rebelde. Eu era muito revoltada comigo mesma. E eu acabava me contando na pessoa que estavam próximas de mim. E hoje está sendo tão libertador isso para mim, porque até semana passada eu estava muito emotiva. Qualquer coisa eu já estava chorando. Eu não sei explicar o que eu estava sentindo, mas era Deus que estava tentando se comunicar comigo. E eu só tenho que te agradecer por tu ser uma amiga, uma companheira no nosso tempo de mesa, entender que eu sou muito grata pela tua vida, por tu ter aparecido na minha vida, porque apesar da gente se falar online, eu tenho tanto amor por cada uma de vocês que é tão forte que eu só tenho que dizer que tu é muito especial para Deus e tu é uma filha amada de Deus e muito preciosa. Ele te Amém. ama tão, ele te ama tanto que tu não tem noção. O amor de Deus por ti é tão genuíno e tão bonito que ele te acolhe no colo dele com tanto carinho que tu merece. Amém. Todas nós. Deus nos ama incondicionalmente. Ele quer o melhor para as nossas vidas. O reino, ele está dentro de nós.
E a gente só consegue tomar conta desse reino, desse território, quando a gente para de querer tomar conta de outros territórios. O único território da filha amada de Deus que ela deve conquistar é dentro dela, não é fora dela. Porque quando a gente conquista esse território dentro da gente, são muitas camadas, muitas e muitas e muitas e muitas camadas. A gente vai acessando essa verdade. Por isso que o mundo fez com que a gente fosse para fora de casa, para distorcer a verdade, distorcer o lugar da mulher. Por que que tem mulheres que estão... A Lucimere está com o marido lá no Império, a Rafa também está com o marido no Império, eu estou com meu marido no Império. Por que que a gente está sentindo alguns processos que eles estão vivendo lá? Um, porque a gente está uma só carne, né? O casamento, o casal é um só com Deus. E outro, porque não tem como, novamente, não tem como o outro lá tá vivendo um processo e a gente não tá vivendo um processo. Meu marido tá indo para um nível de descanso que ele nunca conheceu também. Porque o Lucas também é o filho amado de Deus, assim como eu também sou filha amada de Deus. Deus ama todos os filhos incondicionalmente, só que os filhos, ao invés de buscar o seu lugar, buscar a verdade, buscam ganhar todos os territórios fora e esquecem de ganhar o primeiro território que a gente deve ganhar, que é dentro da gente, dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça. Deus está levando todos os filhos para um nível de descanso que a gente nunca conheceu. Por isso que a gente sofre, por isso que dói, por isso que incomoda, dá dor no corpo, dá dor na cabeça, dá dor... Porque Deus está nos levando para esse nível de descanso. E eu tenho certeza que o meu marido está acessando lá é bem parecido com o que eu estou acessando aqui, porque a gente já estava vivendo isso antes dele ir. A gente já estava vivendo isso, vários processos antes dele ir. Então, cada pessoa, cada filha, cada filho de Deus está vivendo um processo conforme consegue dar conta. Eu só estou vivendo esse processo de descanso porque eu consigo dar conta disso agora. Se eu não conseguisse, eu não iria viver. A Lucimere, ela está vivendo esse processo porque ela sim consegue dar conta. Não porque eu consigo, mas quando eu estou nele, eu consigo. A Vanessa também. Quando a Vanessa está nele, ela consegue superar qualquer coisa. Mas não no tempo dela, no tempo dele. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. É no tempo que a gente consegue dar conta. Eu tenho certeza que a Rafa agora apareceu aqui, ó, que ela tá vivendo vários processos dentro dela. Porque quando um homem se posiciona, a mulher naturalmente ela vai viver um lugar que ela nunca viveu e dói, gente. Dói. Dói bastante, incomoda. Incomoda, dói, constrange, dá dor física, porque a dor saindo do nosso corpo é crescimento. Em maturidade, em verdade. Se não tá sentindo dor, não tá crescendo. A Caroline, amém. Não estão sentindo dor, então vocês estão tudo estagnada. Eu digo, gente, se tá acontecendo um monte de coisa na volta de vocês, deem glória, deem graça. É o Espírito se manifestando. Vocês falam, eis-me aqui, Senhor. Então tá, então eu vou dar uns desafios aí para ver se vocês estão eis-me aqui mesmo, ou vocês vão sair correndo. É isso. A gente se colocou disponível, a gente vai viver vários processos para andar na verdade, parar de viver numa mentira. Olha, Márcia. A gente pede para Deus para crescer e daí começa a acontecer uns rolês na nossa volta, a gente quer fugir? Ah, mas te decide, minha filha amada, o que que tu quer? Tu quer crescer ou tu, quando tu te dando uma oportunidade aí tu sai correndo? O que que tu quer da tua vida? Te decide? Tá, pai, eu vou enfrentar o que que tá aí, ó, disponível para mim. Foi o que eu vivi. O que que tá disponível para mim que eu não tinha visto antes? Eu tô te levando para um novo nível de descanso. Para de resistir. Só tá doendo porque tu tá resistindo. Vai cuidar da tua vida. Para de querer criar coisa e esquece tudo que eu quero te mostrar algo. Tem que sair da caverna. É isso aí, tem que sair da caverna. Depois do que aconteceu ontem, eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, porque eu tô tendo várias oportunidades de crescer. A gente vai se colocar disponível para crescer ou a gente vai ser correndo? Com esse pensamento, com essa linha de raciocínio que a gente deve encerrar o nosso tempo de mesa e ir para o nosso final de semana.
pensando nisso. O que está sendo manifestado no meu corpo que Deus está querendo falar comigo? O que está sendo manifestando no meu corpo que está querendo sair para fora de mim e que eu não tô dando conta, eu não quero dar conta, Pai. Me ensina a dar conta disso. Me ensina a dar conta dessa dor. Se tem alguma coisa para desbloquear em mim, me mostra, porque Ele mostra. Eu não preciso ir lá botar um vídeo na televisão para aprender a me desbloquear. O próprio pai mostra para a filha como. Ele mostra. Só que se a gente não tiver nele, ele não vai mostrar. Chegou o tempo de a gente parar de buscar em intermediários aquilo que a gente busca com verdade nele. É isso. É isso. Isso rasga dentro de mim. Todo momento isso vem assim e bate em mim. Para de buscar intermediários. Eu, tá bom. Tá bom, pai. Eu vou obedecer. Não vou mais ficar vendo videozinho. Eu vou dizer na palavra. Eu vou ficar na palavra, eu vou meditar na palavra, eu vou parar de ver videozinho e ver pastor, e ver pastor, e ver padre, não sei o quê. Para de ficar buscando fora. Tudo que tu tem de mais precioso tá dentro de ti. Eu já coloquei dentro de ti, eu preciso ativar em ti. Só que tu fica buscando olhar com os teus olhos físicos fora. Fecha os teus olhos físicos e vem para dentro. Vem para dentro. Vem para dentro. E quando a gente fecha os nossos olhos físicos, a gente não tem outra opção a não ser olhar para dentro. O olhinho não vai para dentro quando a gente fecha os olhos? É isso que Deus manda a gente fazer. Fecha os teus olhos, minha filha, e olha para dentro, olha para ti. Existem tesouros para serem ativados em ti. E na medida que tu vai ativando, minha filha, esses tesouros, eu vou te entregando outros, e outros, e outros, e outros. Eu tô te levando, minha filha, para um lugar de descanso que tu nunca viveu. Para de resistir. E papai tá falando com algumas mulheres aqui. Porque se tu tá te arrepiando, se teu coração tá pulsando, se tu tá tremendo, é contigo mesmo que ele tá falando. Para de rejeitar. Para de rejeitar. Ele tá falando contigo. Assim como ele falou comigo. Eu me tremia, eu me batia, eu não conseguia ficar em pé. Meu corpo não parava em pé, porque ele mandava eu descansar. Minha filha, não é sobre descansar o teu corpo. É sobre tu ir para um lugar de descanso que tu nunca viveu. Mais uma camada. Mas tem mais. Te coloca disposta e disponível que eu tenho muito mais para te entregar. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada por ser Pai. Ai, estamos tudo bêbada, chapada do Espírito Santo. Ô, Jesus, obrigado. Tchau para vocês, 1h da tarde, meu Deus. Para a Tchau, gravação. obrigado.